Olá, tudo bem? Eu sou o narrador. Hoje eu quero explicar algo que nenhuma pessoa quis. Explicar a história do Cartoon Cat. Cartoon Cat foi um ser criado por Trevor Hedison, um canadense do Canadá. Já criou várias imagens de várias histórias de criaturas. Vou dar um exemplo em resumo. O próprio Cartoon Cat, Siren Head, Richie Orange, Long Horse, The Smiley Ron, e entre outros. Então, vamos continuar. Se você ainda não é inscrito, se inscreve. Pra gente chegar a 600 inscritos. Se você quer mais vídeos como esse. Vamos lá. A história conta de um investigador. Procurou uma imagem até interessante. O nome dessa imagem interessante se chama Imagem de um Ser Cartoon, feito por um artista. Então ele pensou, como não melhor entrar em um lugar onde tem a origem dessa imagem? E aí ele entrou num lugar abandonado. Era como se fosse um estúdio de gravação de uma animação dos anos 30. Lá era onde que o Walt Disney fazia. Mas agora ele está em outro chamado Disney, cujo nome do próprio criador, Walt Disney, porém já faleceu. E esse investigador, ele foi simplesmente pegar uma fita VHS. Era uma animação de teste. Ele colocou e viu algo estranho. Era uma animação dos anos 30. Antiga. Muito antiga mesmo. Ele viu que era uma representação de uma floresta e o personagem chamado Cartoon Cat era um gato preto animado. O mundo era preto e branco. Na época das cores ainda não existia um efeito. Ele viu que esse Cartoon Cat estava cortando árvores. Mas aí mudou para uma cena bem aterrorizante. Ele estava com a forma deformada, um nariz que parecia de um gato da vida real, olhos esbugalhados e meio largos, que hipnotizava as pessoas, também aterrorizava. Dentes reais de seres humanos, uma gengiva vermelhíssima, dentes podres, dentes parecendo dentes de pessoas podres. Eram como se fosse a cabeça circular, com orelhas pontiagudas, como um triângulo. E o seu tronco parecia como se fosse um oval. Os braços longos e luvas, como todos os personagens antigos. Parecia que era um monstro, só que personagem. E aí ele viu uma gravação. Era 1940, no Canadá. O homem disse que um grupo de coisa ruim pegou essa fita e fez um ritual. Esse ritual completou e o personagem foi vivo, reviveu e agora ataca as pessoas. 100 anos se passaram e agora o investigador descobriu tudo. E ele viu que a criatura estava quase aparecendo. Então ele se escondeu. Depois daquela fita e aquela animação, o gato, o Cartoon Cat, aquele ser perturbador, simplesmente
estava andando. Ele viu as pernas da criatura. A criatura simplesmente só andou. Ela pegou como se fosse pâncreas de alguém já morto. Estavam infectadas por fungos. A criatura mastigou. Gotas e gotas de sangue caíram no chão. Apenas gotinhas pequenas. O próprio investigador ficou aterrorizado até que ele viu algo. A criatura olhou para ele. A criatura mastigou o investigador. Essa foi a história. A minha história interpretada por mim. Essa imagem do rosto dessa criatura infernal, criada por um artista, Trevor Henderson, do Canadá.